Fala, fiel, tem informação de peso no ar. As informações do Corinthians. Quem será o novo técnico do Corinthians? O que eu fiz? Falei com o presidente do Corinthians, com Augusto Melo, presidente do Corinthians. E o Augusto Melo me disse... O Cereto falou direto com o presidente do Timão e revelou quem pode assumir o comando técnico. E o Nicola ainda soltou uma bomba sobre um craque que a torcida ama. Então bora conferir essas informações no vídeo de hoje. Bom, o que eu fiz? Eu liguei para o Dorival Júnior. Fiz o meu papel de jornalista. Eu tenho o contato do Dorival Júnior, liguei para o Dorival Júnior, conversei com ele e ele me disse o seguinte. Ele me disse o seguinte, que não foi procurado pelo Corinthians. Dorival Júnior me disse que não foi procurado pelo Corinthians. E ele disse isso também para outros jornalistas. Por exemplo, ele conversou com o Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, e disse a mesma coisa, que não foi procurado pelo Corinthians. E que as notícias não eram verdadeiras, de que ele já estava conversando com o Corinthians. Ele disse que não foi procurado. Bom, muito estranho, né? Essa situação muito estranha. O que eu fiz? Falei com o presidente do Corinthians, com Augusto Melo, presidente do Corinthians. E o Augusto Melo me disse que ainda não tinha fechado com nenhum técnico. Disse que estava analisando alguns nomes. Não me disse quais eram os nomes, mas me disse que estava analisando alguns nomes e por isso não estava fechando com nenhum técnico. O que a gente sabe é que o Dorival Júnior, sim, é um dos nomes que estão sendo cotados para comandar o Corinthians, mas pelo menos, ao que se sabe, até ontem ele não havia sido convidado para comandar o Corinthians. Ex-técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Resta saber o que pensa o presidente do Corinthians, o que pensa o Fabinho Soldado. Bom, de ontem para hoje, aumentaram os rumores em relação à possibilidade, agora outro nome, né, do Tite ser o técnico do Corinthians. Acontece que o Tite, que trabalhou no Flamengo, o último time do Tite foi o Flamengo, também ex-técnico da seleção brasileira, o Tite que é o maior técnico da história do Corinthians, na minha opinião, né, o maior vencedor da história do Corinthians, ganhou tudo que é possível ganhar no comando do Corinthians, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Campeonato Mundial. O Tite estaria esperando uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. O Al Hilal é o time do Jorge Jesus. O Jorge Jesus que pode ser técnico da seleção brasileira. Então, o Jorge Jesus viria para a seleção brasileira e o Tite iria para o Al Hilal da Arábia Saudita, ex-time do Neymar. Mas isso, por enquanto, é especulação. Hoje, o Meu Timão, por exemplo, o site Meu Timão, traz a informação de que o Tite passou a ser o nome forte e que o Matheus Bach, auxiliar técnico do Tite, filho do Tite, gostaria de voltar a trabalhar o quanto antes, gostaria de voltar a trabalhar no Corinthians e que esse seria um trunfo para o Corinthians contratar o Tite. Mais um nome, né? E o Tite sempre vai ser um nome forte, embora o Tite tenha recusado o Corinthians nas duas últimas vezes em que foi convidado para dirigir o clube. A última vez ele recusou o Corinthians, depois disse que não comandaria time nenhum, né? Em 2024, logo que ele saiu da seleção brasileira, e ele acabou sendo técnico do Flamengo e deixou parte da torcida do Corinthians bem magoada em relação a isso. Bom, o terceiro nome é o do Luiz Castro, técnico português. O Luiz Castro, que foi técnico do Botafogo, deixou o Botafogo na mão, né, naquela campanha que o Botafogo pipocou no Campeonato Brasileiro. Luiz Castro, que foi técnico também do Al Nassr,
da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo. Hoje ele está disponível no mercado, ele está sem clube. 63 anos tem o Luiz Castro. Aliás, os 3 técnicos estão disponíveis no mercado, né? Os 3 técnicos estão sem clube. Então, o Luiz Castro seria também um técnico especulado no Corinthians. O Corinthians também pensa na possibilidade da contratação do técnico Luiz Castro. Nenhum técnico vai ser barato. Nenhum desses técnicos citados vai ser barato. Então, o Corinthians também vai ter que arrumar uma engenharia financeira para fazer essa contratação. O que se sabe é que o Fábio Carille está descartado. O Fábio Carille ontem deu uma entrevista depois do jogo do Vasco e diz que não tem nada dele no Corinthians. Lembrando que da última vez que o Corinthians ficou sem técnico, o Augusto Melo tentou a contratação do Fábio Carille, e Fábio Carille estava no Santos à época, mas acabou não dando certo e o Corinthians contratou o Ramon Dias. Dessa vez, ao que parece, o Corinthians não tem interesse na contratação do Fábio Carille. Mas a verdade é que o Corinthians está trabalhando com muito sigilo. Dessa vez, não tem pistas a respeito do que pode acontecer. Há informações desencontradas. A imprensa, os jornalistas especializados, estão feito barata tonta atrás das notícias. Essa informação do Dorival Júnior, de que ele não foi procurado, derrubou 90% dos jornalistas. Porque 90% dos jornalistas cravavam a informação de que o Dorival Júnior era o técnico a ser contratado. Agora, não se sabe o que o Corinthians vai fazer. O que se sabe é que o Corinthians vai jogar na quinta-feira contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. E o Corinthians precisa ter um técnico até lá. Né? Precisa contratar um técnico até lá. O Memphis Depay descartou a informação, desmentiu a informação ontem em entrevista de que ele havia sugerido, surgiu essa informação de que o Memphis sugeriu um técnico europeu ao Corinthians. Seria o fim do mundo, né? Seria o fim do mundo o Memphis estar sugerindo técnicos ao Corinthians. Já não bastasse o fato dele ter derrubado o Ramon Dias, né? Porque ele derrubou o Ramon Dias na entrevista que ele deu. E aí seria realmente o fim do mundo, o fim da picada, ele estar sugerindo técnicos ao Corinthians. Bom, não tem outro jeito a não ser aguardar os acontecimentos. O Corinthians tem pressa para contratar outro técnico, porque senão corre o risco de ter que de novo ter o técnico interino, o Orlando Ribeiro, no comando da equipe no próximo jogo, dessa vez pela Sul-Americana. O Corinthians joga pela Sul-Americana na quinta-feira e depois no domingo joga contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, 2 jogos dificílimos do Corinthians contra o Racing do Uruguai. Não é difícil, o Racing é muito fraco, o Corinthians tem a obrigação de ganhar, mas é um jogo importantíssimo. Porque se o Corinthians não ganhar do Racing do Uruguai, ele já vai estar fora praticamente da Copa Sul-Americana. Então é quase que um mata-mata para o Corinthians na Copa Sul-Americana. É um jogo de vida ou morte para o Corinthians na competição. E depois contra o Flamengo, aí um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que é o líder do campeonato, um dos líderes do campeonato, né, está liderando a competição, a equipe do Flamengo. Qual seria o técnico ideal para comandar o Corinthians? Deixe aqui o seu comentário. Você gosta do Tite? Ou você está magoado com o Tite? Você gosta do Dorival Júnior? Você gosta do Luiz Castro? Qual o técnico ideal? Ou teria outro nome? De repente pode aparecer outro nome, né?
que não sabemos por enquanto, pode aparecer outro nome. Estamos apurando a informação, tendo a informação, a gente traz aqui. Fiel, será que é o Dorival ou tem outro nome que pode surpreender nos bastidores? Comenta aí quem você gostaria de ver no comando do Timão. E agora segura essa, jogador que a torcida ama e queria de volta está cada vez mais distante do Timão e a gente vai entender o porquê. Preciso falar agora sobre o futuro de Roger Guedes, o atacante brasileiro que é o grande craque do campeonato Qatari, tem sido especulado por aqui. Já foi colocado como alvo do Flamengo e também do Corinthians. Na manhã desse domingo conversei com um dos seus representantes e perguntei a ele, existe a chance de o Roger Guedes ser vendido pelo Al Rayyan na metade do ano? A resposta, abre aspas, nenhuma chance de ele voltar. Esqueça essa história em 2025, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Roger Guedes é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita, com 19 gols em 21 jogos, temporada, somando outras competições, de 24 gols e 3 assistências em 34 partidas. Desde que foi comprado pelo Al Rayyan, o Guedes tem uma média muito próxima à participação de um gol por jogo. São 60 jogos, 47 gols e mais 8 assistências. As grandes dificuldades para tirar o Roger Guedes de lá hoje são financeiras. É alguém que ganha 5 milhões de reais por mês, custou 10 milhões de euros em direitos econômicos junto ao Al Rayyan. Qual seria a justificativa para o clube Qatari de vender o Roger Guedes por menos do que 15 ou 20 milhões de euros, levando em consideração todo o sucesso que ele faz por lá? Fiel, segundo o Nicola, um jogador muito pedido pela torcida do Corinthians, está no mundo árabe e tem contrato milionário, o que torna uma volta muito difícil nesse momento. O clube árabe não libera fácil, o salário é absurdo, só sai de lá com muita grana, disse o Nicola. Fiel, será que vale um investimento pesado para trazer esse cara de volta? Você toparia ver o Timão fazendo esse esforço? Comenta aí que eu quero saber. E no próximo vídeo vou trazer mais detalhes sobre essas negociações, bastidores quentes envolvendo reforços, saídas de jogadores e mais informações do Timão. Informação quente, Fiel, novo técnico encaminhado, reforço difícil no radar, mas a diretoria segue se movimentando forte. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as atualizações do Timão. Valeu, Fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians!